Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra profética para hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, 10 em diante, e diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azarel, rei sobre a Síria. Eu achei bem interessante, irmãos, essa palavra, porque Elias, ele se sentiu só. Depois que ele guerreou contra os profetas de Baal, depois de uma grande conquista, aí a rainha Jezabel queria matar ele, ele teve que fugir para o deserto. E aqui diz que quando ele fugiu para o deserto para salvar a sua vida, porque queriam matar ele, ele achou que todos os profetas tinham sido mortos, mas ainda tinha uns profetas que tinham escapado e não tinham sido mortos. 7.000 que ainda não tinha se dobrado a Baal. E ali o Senhor tinha escondido esses profetas. E esses profetas não foram mortos. Mas Elias não sabia disso. E o que foi que aconteceu? Elias pensou que estava só. Como ele pensou que estava só, ele disse: o que fazes aí, Elias, naquela caverna? E ele respondeu para Deus: estou aqui só e fugi para salvar a minha vida. E ele entrou dentro de uma caverna e ficou ali. E eu achei interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos sentimos só. Essa palavra aqui, que ele disse que estava só, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse para ele: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. O Senhor não quer que a gente fique escondido. O Senhor não quer que a gente viva numa caverna. O Senhor não quer que a gente se sinta só. Mas sabia que tem momentos na nossa vida que vem mesmo, tipo um cansaço, não digo uma depressão, mas vem um estresse, vem um cansaço. E tem horas que você acha que parece que está todo mundo bem, parece que é só você. Você olha assim, vê, aquela pessoa ali está prosperando, o outro ganhou um carro, o outro ganhou uma casa, o outro reformou aqui, reformou lá. Mas o que aconteceu? Por que eu estou nessa situação? E às vezes está numa situação difícil, você está numa situação precária, não tem ninguém à tua volta que possa te ajudar, então você se sente só. E nisso vem um estresse. Isso vem o que? Acarreta um cansaço físico, um cansaço emocional. Porque você diz assim: poxa, parece que está todo mundo feliz, menos eu. Não, nós não podemos pensar assim. Nós não podemos nos sentir só. E aqui o profeta Elias estava se sentindo só.
e eu fiquei só e busco a minha vida para tirar. E disse o Senhor, sai para fora. E ele lhe disse, sai para fora, o Senhor, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Quando nós estamos na caverna, quando nós se sentimos só, abatidos e cansados, a gente demora para escutar a voz do Senhor. Por quê? Porque nós estamos escutando o vento. Parece que tem um vento que vem de todos os cantos e aquele vento vem e a gente sente a força do vento. Parece que a gente está no meio de um terremoto. Quando as coisas estão bem difíceis para nós, parece que nós estamos bem no meio de um terremoto. E a gente não consegue. No vento, no fogo e no terremoto, a gente não consegue escutar a voz do Senhor. Mas depois que tudo se acalma, que o vento passa, depois que o terremoto se quieta, a gente não escuta mais os barulhos do terremoto, depois que o fogo ele é extinguido, ele é apagado, então nós conseguimos escutar. Então Elias, depois de tudo isso, ele escutou uma voz mansa e suave. Aí então Jesus vem. Sabia, irmãos? Ele muitas vezes nos testa. Jesus testou ali também a fé de Elias naquela caverna. Ele se sentiu só, se sentiu abatido, estava cansado, estava deprimido. Elias estava deprimido porque ele chegou a pedir a morte. Ele falou, para mim basta, Senhor. Não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida. E ali ele foi caminhando, e ali os anjos vieram, ele deitou-se, dormiu, os anjos vieram, deram comida, aí com a força daquela comida, ali ele se sustentou, daí ele foi caminhando mais e mais, até que chegou nessa caverna, a caverna de Elias no Monte Horebe, lá na caverna do Monte Horebe, e ele entrou naquela caverna. Ele entrou lá dentro da caverna e ali ele se sentiu refugiado, longe de todo mundo, sozinho, abandonado. Mas só que ele pensava que estava abandonado. Mas o Senhor veio até ele. O que fazes aí, Elias? Olha a pergunta de Deus. O que fazes aí, Elias? Ele falou, pois é, estou aqui, não querendo me matar, estou sozinho. Ele falou, sai para fora. Nossa, que palavra, hein? Sai para fora. Quem sabe o Senhor está falando a mesma coisa para mim e para você. Quem sabe você, nesse momento de turbilhão, de terremoto, de vento, o vento batendo forte no teu rosto, quem sabe você está sentindo aí como se estivesse no meio de um terremoto. Pastor, o negócio está feio, parece um terremoto mesmo. E parece que está tudo incendiado, parece que tudo pegou fogo. Daí você está vendo o fogo, está vendo o vento, está vendo o terremoto, mas a voz do Senhor não está, né, no meio do turbilhão. Depois que você se acalma, depois que você se aquieta, então o Senhor vem e fala com você e fala comigo numa voz mansa e suave. E foi o que aconteceu com Elias. Deus falou com ele de uma voz mansa e suave. E Deus falou assim, sai para fora. E ele saiu e ali Deus começou a conversar com ele. E aqui diz que quando ele saiu, Deus deu uma missão para ele. E sucedeu que ouvindo Elias envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes daqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares e mataram todos os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Vem e unge Azarel, rei da Síria. Também Jeú, filho de Nenzi, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Sasaf, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ali o Senhor falou, sai para fora, eu tenho uma obra para você. Saia dessa caverna. E ele saiu, ele obedeceu à voz do Senhor. E quando ele saiu, Deus deu uma ordem. Vai lá, unge uma pessoa no teu lugar. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Pô, foi várias ordens que Deus deu para ele. Ele tinha muita coisa para fazer ainda. E ele estava ali pedindo a morte, jogado numa caverna. E ele tinha uma obra para fazer. E ele achava que ele estava só. Mas o Senhor falou que ainda tinha 7.000 que não tinha se dobrado a Baal. Fora ele, ainda tinha mais 7.000. E ele tinha olha a obra que ele tinha para fazer. Meu Deus, isso daqui é uma coisa para se pensar mesmo, ó. Olha aqui, ó. Muito lindo, mas muito linda essa mensagem aqui, ó. E o Senhor disse, vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninzinho, Gerá, rei de Israel, e Eliseu, filho de Sazave, Abi, Meojá, ungirá profeta em teu lugar. Tinha que ungir um rei, tinha que ungir Eliseu, profeta no lugar dele. Meu Deus, ele tinha tanta coisa para fazer. Deus tinha tudo isso para dar para ele fazer. Olha só que lindo. Meu Deus, e ele estava parado. Meu Deus do céu, olha só, ele estava parado. E aqui não pode, irmãos, nós não podemos ficar parados. Aqui, ó. Unge Azarel, rei sobre a Síria. Tinha que ungir o rei da Síria, Azarel. Tinha que ungir Jeú. E tinha que ungir Eliseu no lugar dele. Meu Deus, ele tinha que fazer a obra. Ele tinha que fazer a obra. E ele estava parado. Estava parado. Deus foi até a caverna. Arrancou o profeta da caverna. Tirou ele da caverna. E colocou ele para fazer a obra. Irmãos, isso aqui me dá uma mensagem muito linda para o meu coração e para o teu coração. Quem sabe você está numa caverna, mas quem sabe você não tem mais forças. Mas hoje o Senhor está até arrancando dessa caverna. Ele está tirando você dessa caverna. Ele não quer mais que você fique nessa caverna. Ele falou, sai para fora, vai para fora, vai fazer a obra. Tem tanta obra para você fazer, tem tanta coisa para você fazer. Não é tempo para ficar deprimido dentro de um quarto. Não é tempo para ficar deprimido numa casa, sem querer sair, desejando a morte. Ah, não tem mais jeito, minha vida acabou. Não, você ainda é jovem, você tem força. E até mesmo os mais velhos, Deus dá força. Eu tenho 65, vou fazer 65 anos. E o Senhor me dá força e graça para fazer a obra. Não para de fazer a obra. Com toda essa idade, não para de fazer a obra. E imagine você que é mais jovem. Deus está me mostrando pessoas jovens que estão numa caverna, que estão em depressão. Quem sabe até pedindo a morte, como Elias pediu. Quem sabe está deprimido e diz, estou sozinho, eu estou sozinha, ninguém cuida de mim, ninguém gosta de mim. Irmãos, você tem um Deus que cuida de você e jamais vai te desamparar. Elias estava nessa situação, mas o próprio Deus foi até a caverna, falou com ele, e quando ele escutou aquela voz, ele colocou a capa de profeta, ele colocou a capa de profeta e ele foi. Perdão, irmãos. E ele foi até o profeta, e ele que cuidou de Elias. Ele cuidou de Elias. Depois que ele saiu da caverna, ainda deu uma direção para ele, o que ele tinha que fazer, deu uma missão para ele ainda. O homem que estava pedindo a morte, que achava que não tinha mais nada para fazer, que estava preso numa caverna, teve que sair, colocar a capa de profeta e depois ainda foi fazer a missão. Ungir o rei da Síria, ungir Jeú, ungir Eliseu no lugar dele. Ele tinha muita coisa ainda para fazer, para depois encerrar a carreira dele. Deus quer que você tenha força. Então saia da caverna. Não fique mais nessa caverna. Se você gostou dessa mensagem de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse com as pessoas que você ama. E sabe, você dizer, puxa, essa palavra era para minha cunhada, essa palavra para minha irmã, essa palavra estava certinho com a minha vizinha.
Se você está pensando isso, então compartilhe, porque o que é bom para você, se foi bênção para você, também vai ser bênção para ela, e você vai abençoar outra pessoa através dessa palavra. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu oro agora, Senhor, pela vida dessas pessoas. Pai, quem sabe tem alguém assim que nem Elias, está se sentindo só, preso numa caverna, pedindo a morte, não quer mais nada da vida, já achou que já deu o que tinha que dar, não tem mais jeito, não tem mais nada para fazer, que a vida se tornou pesada, que o mundo já não entende ele, não entende ela, está numa depressão muito grande, mas o Senhor está falando hoje, sai para fora. Pai, nós temos que sair para fora, nós temos que arranjar forças, Pai. Assim como o Senhor falou com Elias, fala com esse povo, Pai, que está triste, deprimido, se achando solitário, sozinho. Fala com ele com uma voz suave e mansa, como o Senhor falou com Elias. E tira eles dessa caverna, gente. Tira essa mulher da caverna, tira esse homem da caverna. Dá força para ela, dá força para ele. E arranca eles dessa caverna espiritual. Porque muitas vezes você diz, pastora, mas eu não estou numa caverna. Mas você está, não numa caverna literal, mas você está numa caverna espiritual. E se você entrou nessa caverna espiritual, hoje o Senhor está falando contigo. E hoje Ele te arranca daí. E hoje Ele falou, sai para fora, porque eu tenho muita coisa ainda para realizar na tua vida. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.